Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 12 de outubro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Nossa leitura de hoje será Neemias capítulo 7, 8 e 9. Vamos para a leitura sem mais delongas. Neemias capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani e com ele Ananias, comandante da cidadela, pois Ananias era fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em seus postos no muro, outros em frente à sua própria casa. A lista dos que voltaram do exílio. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todos os povos para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar e nele estava registrado: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade, na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Esta é a lista dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 652. Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818. Elão, 1.254. Zatu, 845. Zacai, 760. Binuí, 648. Bebai, 628. Asgade, 2.322. Adonicão, 667. Bigvai, 2.067. Adim, 655. Ater, por meio de Ezequias, 98. Azum, 328. Bezai, 324. Arife, 112. Gibeon, 95. Os da cidade de Belém de Netofate, 188. Anatote, 128. Bet-Asmavete, 42. Kiriate-Jearim, Quefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Micmas, 122. Betel e Ai, 123. O outro Nebo, 52. O outro Elão, 1.254. Arim, 320. Jericó, 345. Lode, Adide e Ono, 721. Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973. Imer, 1.052. Pazur, 1.246. Arim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesua por meio de Cadmiel, pela linhagem de Odeva, 74. Odeva, nome da minha irmã.
Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Taboate, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arza, Barcos, Císera, Tamá, Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que as suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. Entre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Eles examinaram seus registros genealógicos, mas não conseguiram achá-los, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador determinou que eles não comessem os alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A comunidade reunida totalizava 42.360 pessoas. Além dos seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os músicos e os servidores do templo estabeleceram-se nas suas próprias cidades, bem como alguns do povo e os demais israelitas. Esdras lê a lei de Moisés. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado nas suas cidades. Neemias capítulo 8. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no 1º dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de entendê-la. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham entendimento da lei. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em uma plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Naías, Urias, Ilquias e Maazéias. À esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro.
Todo o povo podia vê-lo, porque ele estava em um lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: Podem sair, comam bem e bebam vinho doce, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram no livro da lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de palmeiras e de árvores frondosas para fazerem cabanas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça à porta das águas, e na que fica a porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram cabanas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. Grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia, conforme prescrito. Neemias, capítulo 9. Os israelitas confessam os seus pecados. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram-se com pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham-se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a iniquidades dos seus antepassados. Ficaram em pé onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas daquele dia. E passaram outras 3 horas em confissão e prostrados em adoração ao Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani. Eles clamaram em alta voz ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: Levantem-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus até os mais altos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nelas há. Tu preservas a vida de todos eles, os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, que o trouxe de Ur dos Caldeus, e lhe deu o nome de Abraão.
Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. Cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e prodígios contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem em terra seca, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas violentas. Tu os conduziste durante o dia com uma nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste sobre o monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhes deste mandamentos, estatutos e leis por meio de Moisés, o teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que com a mão levantada juraste dar-lhes. Os nossos antepassados, porém, tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder, a fim de voltarem à sua escravidão. Contudo, tu és um Deus perdoador, um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Por isso, não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Durante o dia a coluna de nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem a coluna de fogo durante a noite deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, designando-lhes até as fronteiras da terra. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Os seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram a tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que os tinham advertido de que se voltassem para ti. Eles proferiram blasfêmias terríveis. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram. Contudo, quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste. Na tua grande compaixão, deste-lhes libertadores que os livraram das mãos dos seus inimigos. Tão logo, porém, voltavam a ter paz de novo, faziam o que era mal diante de ti. Então tu os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu
Tu os advertiste de que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e não obedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais viverá quem as praticar. Com teimosia voltaram as costas para ti, tornaram-se obstinados e recusaram-se a ouvir-te. Durante muitos anos foste paciente com eles. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos destas terras. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és um Deus misericordioso e compassivo. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que mantém a aliança e o amor leal, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos sacerdotes e os nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem aos testemunhos com que os advertiste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando a tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não serviram a ti, nem abandonaram seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. O acordo do povo. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado pelos nossos líderes, pelos nossos levitas e pelos nossos sacerdotes. Encerramos nossa leitura por hoje. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, versículo 8. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 12 de outubro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casado e parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especiais vai para o Wilson Barreto, lá em Tuiutaba, Minas Gerais, para o Aníbal Salgado, lá em Goiânia, Goiás, para o Giliar de Paixão, em Jaciara, Mato Grosso, e para o Fernando Alves, em Tesouro, Mato Grosso. Quero orar por vocês. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por conceder ao Wilson Barreto, ao Aníbal Salgado, ao Giliar de Paixão e ao Fernando Alves mais um ano de vida. Agradeço por conceder mais um ano de casado aos casais que comemoram neste dia e também aos bebezinhos mais um mês. Pai, obrigada por essas vidas. Rogo ao Senhor que derrame sobre eles dádivas de amor, de paz, de alegria, de sabedoria, de saúde, prosperidade, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus é justo e bom. Vamos